seja membro do canal e ganhe benefícios. Em 1847, um romance publicado sob um pseudônimo masculino foi recebido com estranhamento e desconforto. A crítica o considerou excessivo, perturbador e pouco civilizado. Quase 2 séculos depois, esse mesmo romance continua sendo adaptado para as telas de cinemas e continua gerando reações intensas, especialmente quando a adaptação parece enfatizar aspectos que não são considerados como centrais pelos leitores, ou pior, quando a adaptação modifica completamente um personagem ou vários personagens, ou até mesmo uma história inteira. Talvez a pergunta que realmente importe não é se a adaptação foi fiel, mas a partir de qual leitura ela foi construída e até que ponto essa leitura mantém esse núcleo estrutural. Então bora conversar sobre isso. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o like nesse vídeo. Emily Brontë viveu praticamente toda a sua vida em Hatwood, no interior de Yorkshire, junto com seus irmãos, em uma paisagem marcada por vento constante, isolamento e uma atmosfera de severidade que se reflete no romance. Ao contrário de outras escritoras vitorianas que procuraram, de certa forma, dialogar com expectativas morais claras, Emily Brontë publicou apenas um livro e sobre o pseudônimo masculino, como eu falei anteriormente. E essa obra, ela recusa oferecer um conforto moral para o leitor. Se você já leu, você sabe que ela recusa oferecer. Os personagens mesmo são tão perturbadores e tão complexos que também trazem essa complexidade para a leitura. Não há um conforto moral ali. E é por isso que a recepção inicial vai sim falar de uma falta de lições edificantes, de uma brutalidade também muito presente, porque era essa mensagem que a Emily Brontë queria passar no romance. Ela, de certa forma, queria trazer um personagem que fosse bruto para trazer um pouco desse lado que ela não poderia expressar. E esse dado biográfico ele é muito importante, por isso que eu falo sempre sobre contexto dos autores, da época, porque traz exatamente um ponto muito importante. A Emily Brontë não queria escrever uma história de amor redentora. Na verdade, a gente está lendo um romance de como as forças destrutivas ultrapassam gerações. A gente tem a primeira e a segunda geração de uma família, de mais de uma família, na verdade, e a gente vê como essas forças destrutivas elas perpassam por essas famílias, por essas gerações. Uma das dimensões frequentemente negligenciadas é a estrutura desse romance. A gente vê que esse romance não é contado de uma forma direta. Na realidade, a história é contada depois de 25 anos, acredito eu, que aconteceram aqueles fatos. O romance vai se iniciar com Lockwood, que é um personagem externo, que chega lá para se tornar um hóspede do Heathcliff. E aí o Heathcliff, muito bem humorado, para não dizer o contrário, muito bem educado também, para não dizer o contrário, acaba sendo muito grosseiro com o Lockwood, e o Lockwood não entende muito bem. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, principalmente com uma rememoração da história pela Nellie, que é uma criada que, enfim, foi não sei se é uma dama de companhia que chama, da Catherine, vai contar o que aconteceu e por que o Heathcliff é daquele jeito, e, enfim, toda a história que a gente já conhece. E veja que ponto interessante, nós temos 2 narradores contando uma história a qual a Nellie participou, o Lockwood está de espectador, mas querendo ou não, é uma outra pessoa contando uma história. Perpassa por sentimentos, perpassa por julgamentos e, é claro, pela memória. Ora, a memória da Nellie não pode ser 100% fidedigna, pode ser assim, o máximo detalhista possível, mas você vê que durante a narrativa há diversos julgamentos sobre a Catherine, sobre Heathcliff, sobre, enfim, o próprio Sr. Lincoln. Então tem esses julgamentos e a gente não pode ser bobo, não pode ser inocente de ler esse livro acreditando em tudo que a Nellie está falando. Claro que a gente não tem uma outra forma de chegar aos fatos, de entender aquela história, mas como a gente lê Dom Casmurro, a gente lê com uma certa malícia, né? E aqui eu vou ler um trecho logo do início do romance, quando Lockwood acaba de chegar à propriedade do Heathcliff. 1801. Acabei de voltar de uma visita ao meu senhorio, o único vizinho com quem terei de me incomodar. Essa parte do interior é realmente bonita. Em toda a Inglaterra, não acredito que eu pudesse ter me instalado em um lugar tão deslocado por completo do alvoroço da vida em sociedade. É o paraíso perfeito para o misantropo, e o Sr. Heathcliff e eu somos um par muito adequado para compartilhar a desolação. Um camarada excelente.
Mal imaginava como meu coração havia simpatizado com ele quando vi seus olhos negros se recolherem de modo desconfiado sobre as sobrancelhas conforme eu subia a cavalo e como seus dedos, com ciosa determinação, se afundavam mais ainda no colete à medida que eu anunciava seu nome. Sr. Radcliffe, falei. Um aceno com a cabeça foi a resposta. Sr. Lockwood, seu novo inquilino, senhor. Tenho a honra de vir falar com o senhor o mais cedo possível após a minha chegada para expressar a esperança de que eu não lhe tenha importunado com a minha insistência em solicitar o aluguel da grande de Rush Cross. Ontem eu ouvi falar que o senhor tinha pensado. Ele vai continuar falando com o Radcliffe e o Radcliffe, enfim, não está nem um pouco afim de falar com ele. E aqui, falando sobre narrador não confiável, a gente tem sim o Lockwood, mas principalmente a Nellie. E essa discussão da Nellie ser uma narradora não confiável acontece não só na crítica literária, assim, aquela feita academicamente, mas também em fóruns do Reddit da vida e que mostram que a Nellie de fato tem diversos elementos que já trazem uma impressão de que ela tá julgando sim o que ela tá vendo, o que ela vivenciou. Então sim, ela tem uma predileção por alguns personagens, tem uma severidade moral, ela omite fatos em detrimento para mudar o curso da história, e aqui eu vou trazer um trechinho pra gente ver isso. Fiquei admirada ao ver que Radcliffe se levantou com a maior das naturalidades e prosseguiu com seus afazeres, trocando as celas, etc. Depois, sentou-se no fardo de palha para recuperar do choque e voltou para casa. Pedi-lhe que me deixasse explicar que as suas contusões tinham sido provocadas pelo potro. Reparei então que não lhe interessava o tipo de explicação que eu pudesse dar, uma vez que conseguira os seus intentos. Na verdade, como quase que nunca se queixava dessas agressões, aprendi a olhar para ele como uma pessoa não vingativa. No entanto, enganava-me redondamente, como verá mais adiante. E o ponto principal para a gente entender, e aqui eu estou falando do romance mesmo, é que Nellie, sendo uma narradora não confiável, a gente está vendo o Radcliffe, a Catherine e todos os outros personagens e fatos a partir do olhar dela, consequentemente a partir do julgamento dela também. Ela não tinha uma predileção pelo Radcliffe, pelo contrário, na verdade ela passou a suportar ele de certa forma ali na infância, e quando aconteceram os fatos da história, aí sim, ela diz diversas vezes o quanto o despreza, e quando Isabela também fala que o despreza, ela o despreza mais ainda. É por isso que eu digo que quando essa camada da mediação ela é mal interpretada, ela é mal feita, há furos nessa adaptação que podem incomodar um leitor mais atento e que podem incomodar uma pessoa que lê o livro e que, querendo ou não, criou expectativas para a adaptação, mas a gente já vai chegar lá. Até porque o cinema vai tender a apresentar os fatos como acontecimentos diretos, enquanto que a gente, quando lê um romance, a gente está vendo de forma indireta, de forma que uma pessoa está contando o que aconteceu. O Radcliffe é introduzido na história como um órfão que foi resgatado em uma das viagens que o pai da Catherine fez. Ele é introduzido nessa família do Henshaw, só que ele sofre diversas humilhações feitas pelo irmão da Catherine, principalmente. Então a trajetória do Radcliffe é movida, é cheia de desejo de vingança. Ele guarda o momento exato para se vingar, mesmo que demore anos e anos e anos. Só que essa espera da vingança também vai endurecer o Radcliffe, vai, de certa forma, moldar o Radcliffe a ponto que ele se torne não um humano, mas quase que um ser animalesco, talvez. Só que a Catherine, no filme, ela é muito mais polida, né? No livro, ela realmente tem acessos de raiva, acessos de alegria, mas principalmente o humor dela é completamente oscilante. Tanto é que isso é um dos motivos os quais ela se torna, vamos dizer assim, intratável, né? Ela se torna quase que as pessoas precisam fazer todas as vontades dela porque os acessos de raiva dela são muito piores do que dizer não. Então, quando ela diz, por um exemplo, I am Radcliffe, quer dizer que existe uma simbiose entre os dois. E é claro que aqui existe não só o poder da raiva, o poder do ódio, mas também o poder da tensão sexual. E é essa tensão sexual aqui que a diretora do filme vai se aproveitar bastante. É a partir dessa tensão sexual que ela vai montar todas aquelas cenas ali, triloucas que jamais aconteceriam no livro, mas a partir desse sentimento. Só que esse sentimento aqui é completamente reprimido. Tanto é que eles dois nem chegam a consumar esse desejo, essa tensão sexual entre eles. Aqui eu vou trazer um trecho de uma fala da Catherine.
Minhas grandes misérias neste mundo foram as misérias de Heathcliff, e eu observei e senti cada uma delas desde o início. Meu grande pensamento na vida é ele. Se tudo mais perecesse e ele permanecesse, eu ainda continuaria a existir. E se tudo mais permanecesse e ele fosse aniquilado, o universo se tornaria algo muito estranho. Eu não me sentiria parte dele. Meu amor por Linton é como a folhagem da floresta. O tempo mudará, eu bem sei, como o inverno muda as árvores. Meu amor por Heathcliff se assemelha às rochas eternas abaixo, uma fonte de pouco deleite visível, mas necessária. Nelly, eu sou Heathcliff. Porque aqui a gente sabe muito bem que o Heathcliff não é um herói redimido, nem sequer chega a ser um herói. E aqui também não se trata, como eu falei, de uma história de uma paixão frustrada, porque a gente vai ver duas gerações de uma família. E essas duas gerações foram marcadas, né, foram forjadas em cima dessas tragédias. A morte da Catherine, a constante assombração do espírito dela no Heathcliff, a vontade do Heathcliff de, enfim, ver a Catherine de novo. Tanto é que no início do romance, quando o Lockwood sonha com a Catherine, de uma certa forma, uma coisa bem onírica ali mesmo, ele vai pro quarto e pede: Catherine, cadê você? Se mostre pra mim. Porque ele pediu para que a Catherine o assombrasse. Então traz esses traumas, essa violência, repetidamente daquela família para outra família, no caso daquela geração, para a próxima geração também. E agora falando da adaptação da Emerald Fennell, que é a adaptação agora que está passando nos cinemas de Morro dos Ventos Uivantes, a gente tem que pensar, gente, por um caminho muito racional. Se trata de uma adaptação. Ela verbalizou que ela leu o livro e fez o filme baseando-se no que ela tinha entendido, e que para ela o personagem era a cara, sei lá, do Jacob Elord. Então, se é para ela, se um cigano do século XIX ali naquela história se parece o Jacob Elord, paciência, deixa lá o Jacob Elord. Na verdade, no final das contas, o que ela queria é colocar o Jacob Elord nesse personagem, porque ela fez lá outro filme, acho que é Saltburn, lá junto com o Jacob. Gostou de trabalhar com ele, vai colocar ele lá. A gente viu uma série de coisas muito loucas acontecendo na divulgação desse filme por parte da Margot Robbie e da parte do Jacob Elord também. Muito mais dela do que dele que eu tenha visto, tá? Então, falando da adaptação, se eu for comparar com o livro, é óbvio que eu vou preferir o livro por se tratar de um romance muito mais bem construído e que eu tenha entendido o encaixe das peças. Também eu tive mais tempo e também eu tive mais paciência para ler novamente, coisa que eu não teria paciência para ver de novo o Morro dos Ventos Uivantes. Agora, falando da adaptação, eu vou tratar como uma adaptação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aqui, vou olhar para aquele filme com a certeza de que eu estou vendo um olhar sobre aquela história, o olhar da Emerald Fennell, ou seja, a diretora escolheu aquele recorte, escolheu daquele jeito. Uma coisa que eu achei nada a ver, que pra mim não acrescentou em nada, foram as diversas câmeras no figurino da Margot Robbie, né, no caso da Catherine. Por exemplo, na hora que a Catherine foi falar lá com a Nelly sobre ela ter aceitado um casamento com Linton, porque senão ela ia ser uma mendiga se ela se casasse lá com Heathcliff. Tá, ela deitada no chão com o vestido todo bonitinho, combinando com o chão do ambiente, sabe? Pra mim não faz sentido. Pra mim é muito mais importante a cena e o sentimento que aquela cena tá passando. Mas isso sou eu, né? Eu olhando a adaptação. E aí a Emerald quis fazer daquele jeito. Se ela enxerga o Jacob Elord como o Heathcliff, isso é muito mais um problema da leitura dela do que meu em si. Eu não preciso também ficar com raivinha digitando na internet. Ela sabe, no final das contas, ela sabe que o Heathcliff não seria o Jacob Elord se fôssemos considerar todas as particularidades desse romance. Mas como eu falei, a gente precisa também, não é, oh meu Deus, passar pano nem nada não. É só entender que aquela pessoa tem um olhar diferente do nosso sobre aquela obra. O olhar dela tá errado? Talvez esteja, sim, com diversas inconsistências, com diversos erros crassos. Mas, de certa forma, é o olhar dela. É uma adaptação boa? Eu, particularmente, achei ok. Não vou dizer que eu gostei não, porque não foi esse sentimento, mas eu achei ok. Eu gostei de muitas coisas que ela fez, principalmente relacionadas ao personagem da Nelly e relacionadas ao personagem da Isabella. Pra mim, a atriz que fez Isabella arrasou muito, muito, muito mesmo. Assim como a personagem que fez a Nelly também. Guardou muitas semelhanças com as personagens. A Isabella nem tanto. Eu acho que a Isabella no livro é muito mais intempestiva, assim. Ela realmente provoca o Heathcliff. E ali no filme não, ela tá meio
cadelinha mesmo, como a gente pôde ver. Mas enfim, não se trata, portanto, de afirmar que uma adaptação estragou o livro, porque o livro continua intacto. A adaptação é apenas um olhar que um diretor, que um roteirista colocou ali dentro de uma história. Portanto, a questão é muito mais sutil. Toda adaptação parte de um ponto real do romance, mas quando esse ponto é ampliado a tal grau que passa a organizar toda a narrativa audiovisual, o resultado pode parecer desvinculado do núcleo estrutural do texto original. No caso específico dessa adaptação, me parece que houve uma tentativa de colocar uns aspectos assim de dark romance, uma coisa mais apimentada, que não existe no livro, afinal, como a gente sabe, como eu já falei, não se consuma o fato. Já no filme se consuma o fato várias vezes. Se fôssemos pensar em modos de universo Marvel, vamos dizer assim, fazer uma brincadeirinha aqui, essa história seria o Morro dos Ventos Uivantes do multiverso. E esse multiverso seria a Terra no século XXI. Fazer adaptações para o audiovisual realmente é um papel, uma tarefa muito difícil, mas eu acredito que respeitar algumas premissas, levantar pilares que são indiscutíveis, são importantes para que aquela história real e a história que foi adaptada tenham algum tipo de semelhança, para que não fique tão descolado. Se for tão descolado, é muito mais fácil dizer que foi uma inspiração, que pegou, sei lá, uma pincelada da história e foi só isso. Uma adaptação me parece muito mais algo muito mais próximo, muito mais colado do que uma inspiração. Inspiração peguei aqui, só uma pinceladinha e coloquei, mas uma adaptação, putz, peguei bastante coisa e essas precisa ter pilares que conversem ali, na minha opinião. No final, a pergunta que fica é, quando a gente desloca o centro da narrativa, a gente continua dialogando com o Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë, ou a gente está dialogando com nova obra que foi criada a partir desse livro? E eu te vejo no próximo vídeo.